Dia 23. As transições de Deus. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que gostoso! Isso significa o quê? Que nós estamos em transição. O Senhor, Ele está sempre nos moldando, nos limpando, nos renovando. Só que para isso, a exemplo da lição passada, nós precisamos entender o nosso papel e permitir e mergulhar naquilo que o Senhor deseja fazer em nós. E hoje nós vamos observar que existe uma pequena diferença, da transição da minha vontade e realmente o que Deus tem de fato para mim. Às vezes a gente busca o Senhor, mas a gente quer a bênção ali, Às vezes a gente quer somente, Senhor, olha, derrama a tua bênção, a tua paz, abençoa a minha semana, mas a gente não quer renúncia nenhuma. E o Evangelho, ele é renúncia. O Senhor, ele renunciou da sua própria vida por mim e por você. Então, às vezes a pessoa, ela diz que ama Deus, ela busca obedecê-lo, mas ela não quer ser deixada dos seus prazeres, retirar, que os seus prazeres sejam retirados. Então, assim, não há mudança, não há transição, não há faxina, não há renovo se eu não tirar aquilo que é velho. Não adianta. Para eu limpar uma casa, eu preciso tirar o simples pó. E o pó que está nela faz toda a diferença. Então, o desejo de Deus muitas vezes é diferente da nossa perspectiva. Diferente de tudo aquilo que acontece no nosso redor. Então, nos próximos dias, nas próximas aulas, lições aqui que nós teremos, nós vamos estar observando que esse Deus que cuida de nós, Ele vai cuidar das nossas raízes, Ele vai introduzir ali o adubo certo, Ele vai introduzir a aguinha pura para que possamos frutificar outra vez, para que possamos passar da fase de esterilidade. E tudo isso, como eu comecei a dizer, precisa de mudança, precisa de renovo, precisa de ajustes profundos. Quando a gente quer trabalhar num casamento, a gente precisa ajustar. Quando a gente quer trabalhar a educação de filho, a gente precisa ajustar. Quando a gente quer pedir um aumento salarial, a gente precisa sentar com o nosso chefe, com o nosso patrão e ajustar. E é assim a nossa vida. Existem processos, existem questões que a gente tem que tomar e que são difíceis, que são árduas, só que a gente não pode fugir. Porque se a gente se mantém no conforto, a gente muitas vezes foge do confronto. Então, nós precisamos estar como mulheres inteiras da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, a nossa mente, para dizer, Senhor, todos os embates que eu tenho que passar, que o Senhor me leve a níveis muito profundos. Eu quero mergulhar, eu quero descer degraus, ao contrário das primeiras lições, que nem eu tinha dito, que o mundo, ele deseja subir degrau. A gente acha, subiu na vida. E a gente aqui, diante do Senhor, ao contrário do mundo, a gente quer descer degraus. A gente quer descer no mais profundo com Deus, para a gente poder crescer em dependência, em fé e em confiança. Aqui ela fala no livro um pouquinho a respeito dos discípulos. E imagina os discípulos passando pela transição difícil de serem avisados ali pelo Senhor que o Senhor partiria e não estaria mais conduzindo eles, não estaria mais com eles. A gente fica imaginando o medo, a insegurança que assolou o coração deles. E o Senhor esteve junto com eles o tempo todo dizendo, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, João 14, 27.
E após a morte do Salvador, todos eles foram surpreendidos pelo quê? Pelo desânimo, pela tristeza, pelo desencorajamento. Imagina o baque que eles tomaram. Muitas vezes é assim a nossa vida. Quando nós passamos por processo de luto, por processo de separação, de divórcio, de um filho que às vezes sai de casa, entra nas drogas, um filho que às vezes é levado ao presídio. Às vezes nós passamos pelo desemprego. Imagine o desânimo, imagine a tristeza, imagine a falta de energia, de fôlego que temos para continuar. Mas nesse momento que você estiver dessa forma, lembre-se, quando os discípulos passaram por isso, o Senhor passou ali, voltou a eles e disse para eles que eles seriam revestidos. O Cristo ressurreto, ele veio, ele apareceu dizendo que eles seriam revestidos de um novo alento. E somente depois é que foram capazes de levar o Evangelho a todo o mundo conhecido. Então, nós temos que nos apegar, buscar esse Senhor. Então, muitas vezes a gente quer passar pelo funil de Deus sem realmente experimentar o que Deus tem para nós. E não há atalhos, não há percurso diferente capaz de nos tirar o crescimento. Crescer dói, crescer exige sacrifício, exige mudança, exige sabedoria, exige foco. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos estar diante do Senhor e que nada que está à minha volta venha me influenciar. Que eu possa estar entregue ao Senhor. Que eu não seja uma mulher que queira pular etapas da minha vida. Que eu possa colocar o meu casamento em xeque. Que eu possa colocar os meus relacionamentos em xeque. A minha vida financeira em xeque ao Senhor hoje. A minha vida espiritual em xeque. O testemunho que eu tenho dado na minha vida em xeque, Senhor. É assim que eu quero estar diante do Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa me colocar nesse funil e só passar o que realmente deve passar. Me penere, ó Pai. É assim que a gente deve estar diante do Senhor. E ele diz aqui, como nós lemos aqui o versículo separado para hoje, que nós somos transformadas de glória em glória. O Senhor, ele nos transforma, ele transforma a nossa mente, como diz lá em Romanos 12:2, ele modifica, ele vai nos fazendo pessoas que pensam diferente e que são capazes de ver a vida de forma diferente, porque nós nascemos de novo no Senhor Jesus. Então talvez você esteja aí no seu particular, passando por um momento de transição pessoal, mudanças no seu trabalho, mudanças na sua família. E às vezes parece que tudo ficou pior desde que você se lançou realmente a dizer sim, eu aceito essas mudanças. Mas não fique desesperada, pode ser insegurança, que às vezes o medo tenta dominar a sua vida, mas acredite, nada que cai nas mãos do Senhor termina de forma que não é o desejo dele, da forma boa para nós. Por mais que às vezes nós não aceitemos, mas se submeta ao funil de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero aprender com aquilo que o Senhor tem para mim. Seja no luto, seja na dificuldade, seja na separação, seja na tristeza. Que apesar das suas impressões e sentimentos, é essencial que você não fuja dos processos e que você permaneça firme, porque só assim você terá força de se encontrar com o infalível amor do nosso Pai. Então não tente pegar atalhos. Quando você realmente se render ao processo divino, o Senhor romperá os cativeiros da sua alma e a glória será cada vez maior à medida que vencer as etapas desse amadurecimento. Quantas lutas você já deve ter passado? Se você olha para trás na sua história, quantas coisas você deve ter passado? Quantas amizades que você às vezes gerou tanta expectativa e quanta coisa você aprendeu com elas? Perdendo amizades, perdendo relacionamento, mas às vezes você pode crescer. Então, permita hoje que o seu coração esteja íntegro no Senhor. E não permita que ele seja perturbado.
Em vez disso, entregue-se plenamente nas mãos do Todo-Poderoso e descanse. Ele sabe o que faz. As transições, os processos são necessários. Não fuja deles.